Uma das coisas que eu mais ouço, pastor, Deus me deu uma nova direção. Não, peraí, vamos começar. Porque se de fato a primeira foi Deus quem deu e a segunda também, Deus é bipolar. Tem um dos capítulos do meu livro que se chama Cartas de um Deus Bipolar. Pega essa chave, irmão. Paulo diz o seguinte, olha, vocês são como cartas, escritas pelo próprio Deus. Não com tinta, mas ele está dizendo, vocês são como cartas vivas, enviadas por nós. Paulo está dizendo basicamente o seguinte, tudo que vocês viverem vai falar por vocês além daquilo que vocês falam. Não entendi ainda, pastor, vou te explicar. Irmão, o que a gente fala não é tão levado em consideração quanto aquilo que a gente faz. Tem uma frase, eu não lembro de quem é o autor, que ele diz o seguinte, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. A tua atitude fala tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. O que Paulo está dizendo? O que vocês vão viver vai se tornar a sua mensagem. Vocês se tornaram a mensagem. Faz sentido até aqui? Diga amém. Ele fala, e essa mensagem está sendo espalhada. Ou seja, Paulo está dizendo, quando o André se torna uma carta de Deus, tudo que André viver, as pessoas vão ler Deus falando através do André. O problema, irmão, é que se Deus deu uma direção para o André e 3 semanas depois, 2 meses depois, essa direção mudou, o mundo vai entender que essas cartas são escritas por um autor bipolar. Porque uma hora fala, avança, e outra hora fala, desiste. Uma hora fala, eu tenho pensamentos com a tua família. Outra hora fala, eu abortei o projeto da tua família. Eu tenho pensamentos com o teu ministério. Outra hora fala, cara, desiste, o teu ministério não vai acontecer. Irmão, olha para mim. A grande verdade é que nem toda a direção que a gente diz que é de Deus, de verdade foi de Deus. Mas é justificável. Uma das coisas que mais bloqueia um atendimento pastoral é quando alguém chega e fala, pastor, eu tenho uma direção de Deus. Para mim, acabou ali o gabinete. Por quê? Porque quem sou eu para contestar o que Deus disse para você? A gente se blinda por esse pseudo direção de Deus, porque a gente não quer que ninguém influencie naquilo que na verdade a gente quer fazer. Então, pastor, Deus me deu uma direção, eu preciso sair do ministério. Ei, Deus te deu essa direção? Ou você só quer se blindar? Porque se Deus falou, quem vai desfazer o que Deus falou? Pastor, eu vou parar porque Deus me deu uma nova direção. Não, irmão, talvez, eu vou dizer só talvez, Deus não tenha te falado para fazer algo novo. Talvez é você que está desistindo, mas quer revestir de espiritualidade a tua desistência. Então não é caráter, é demônio. Não é desistência, é uma nova direção. Não, irmão, a gente precisa entender que tem muitas coisas que a gente está deixando para trás. A gente está deixando de viver. A gente está deixando de romper. A gente está deixando de experimentar. Por quê? Porque aceitamos a possibilidade de viver abaixo daquilo que Deus já declarou que viveríamos. A gente precisa entender, irmão, e assumir a nossa parcela na responsabilidade. Somos nós que ressignificamos o que Deus pode, a partir daquilo que a gente já viu Deus fazer. Então eu já vi Deus fazendo isso e eu consigo crer que Deus pode fazer isso de novo. Mas se eu não vi Deus fazendo outras coisas, eu não consigo imaginar como seria. Por quê? Porque eu quero colocar Deus no tamanho da experiência que eu já tive. Irmão, Deus não cabe dentro das nossas caixas. Tem uma história de um pescador, e essa história é interessante, ela é fictícia, eu espero pelo menos que seja. O cara estava pescando e ele percebeu que um outro pescador ao lado dele, num rio aqui no Colorado, larguei Colorado só porque eu imagino que lá tem rio no Colorado, não tem? Deve ter, whatever. Não deve ter ninguém no Colorado aqui. Yes, river. Oh, it's a good place, no? Beautiful. Okay, of course, yes, sure. E esse cara está lá no Colorado, pescando, e ele está vendo outro cara, e esse cara ele pesca, ele pega uma fita métrica, mede o peixe e devolve. E daqui a pouco ele faz isso de novo. Again and again. E aí esse cara fala, mano, deve ter alguma lei ambiental aqui, eu não estou sabendo. Ele chega pro cara e fala, cara, desculpa te incomodar, mas estou vendo que você está medindo os peixes, tem alguma regra aqui, tem algum tamanho máximo de peixe que possa pescar? Aí o cara falou, não, esse daqui é o tamanho da minha frigideira. E eu só pesco aquilo que cabe dentro da estrutura que eu tenho. Pega essa chave, irmão. Irmão, isso é muito forte. Eu só pesco aquilo que cabe dentro da estrutura que eu tenho.
E por mais que pareça ridículo imaginar alguém pescando assim, é assim que a gente está lidando com alguns dos milagres que Deus nos prometeu muitas vezes. Eu só acredito naquilo que cabe dentro da minha imaginação. Mas Deus está dizendo, ei, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Deus, não cabe na minha visão uma igreja global em Little Haiti. Ei, filho, te dá um conselho de amigo. Não vai pela tua, vai pela minha. Eu não consigo entender. Fica em paz, filho, no caminho eu te explico. Só dá o primeiro passo e eu vou desenrolando a história à medida que você caminha. É como aquele filme, irmão, que você não sabe aonde vai dar e parece que cada hora a trama muda. A gente ama bons filmes assim, mas a gente não consegue celebrar quando Deus está fazendo assim na nossa história, porque a gente quer parar tudo no meio da história e falar, não, peraí, me explica para onde você está me levando. Porque se eu não entender o final da história, eu não vou mais andar. E Deus está falando, ei, filho, você não vai entender o que eu tenho para você, porque não faz sentido hoje. Então continua caminhando, não faz sentido, irmão, recebe isso em nome de Jesus. A gente tem que ter a autorresponsabilidade de assumir os nossos problemas, as nossas mazelas, da gente governar as nossas tempestades, da gente dar ordem, meu, nosso caos. Mas depois que a gente resolve isso, a gente tem que abrir mão do controle e deixar Deus fazer o que só Ele pode fazer, irmão. Só Deus poderia fazer 90% do que você já viveu até aqui, irmão. E eu vou ser muito sincero. Tem um dos caras que está aqui que eu lembro que quando ele se apresentou, ele falou, pastor, vim do norte, estou trazendo a minha empresa para cá. E eu vendo gelo na neve. Eu falei, como assim, mano? Gelo na neve? Eu vendo açaí numa das partes mais frias da América. Irmão, a gente já viu Deus fazendo coisas sobrenaturais o tempo inteiro. Tem uma pessoa que faz parte da nossa igreja, eu não vou citar, mas eu lembro que esse cara chegou a primeira vez e falou, pastor, eu estou aí, o que você precisar. Eu falei, tá bom, fica à vontade. Olê, conecta ele aqui, ele quer servir com a gente. Aí, semana seguinte eu cheguei, ele estava aqui de roupinha de academia, ajudando a montar os andaimes. E aí, mano, como é que você está? Tudo bem? Ah, pastor, estou bem e tal. O que você precisar, estou aqui. Eu falei, beleza. Aí, semana seguinte, ele deu um gift card para a igreja, acho que $3.000, $4.000. Pastor, é da BH Foro, eu estou vendo que vocês estão investindo em streaming, imagino que vocês possam precisar de equipamentos, está aqui uma oferta. É porque eu tenho um canal de televisão no Brasil e eu sei como é que funciona isso. Peraí, como é que é? O cara tem canais de televisão no Brasil e está de camiseta montando andaimes. Irmão, quem lembra de onde Deus tirou, tem prazer em continuar construindo algo com Deus. O problema é que a gente esquece de onde Deus tirou a gente. É por isso que eu falo, eu não me canso de falar, irmão, o nosso problema nem sempre é falta de fé, muitas vezes é falta de memória. Esquecemos de onde Deus nos tirou, esquecemos do que Deus já nos livrou. Se você esquecer, irmão, você começa a achar que tem a ver contigo. Ei, deixa eu só te lembrar, não tem a ver com você. Tem a ver com o quanto Deus te ama e o quanto Ele quer fazer, apesar de você. Então não esquece de onde Deus te tirou, irmão. Deixa Ele continuar fazendo. É essa linha tênue. Pode parecer que está confuso esses dois momentos da mensagem, mas é aqui que eles se conectam. Uma coisa não precisa anular a outra. Eu preciso ter controle sobre aquilo que eu tenho responsabilidade, mas eu preciso abrir o controle daquilo que só Deus poderia fazer, irmão. Eu preciso assumir a minha parcela de culpa, de responsabilidade, mas eu preciso abrir mão do controle, porque só Ele pode me levar aos lugares que me disse que iria. Você está comigo ainda? 5 pessoas recebendo essa palavra. A gente tem 7.000 online e a minha esperança é que pelo menos no meio de 7.000, quem sabe 12 pessoas estão recebendo. Quem sabe 15, não sei, 30, 40 pessoas talvez estão recebendo. É mais fácil dizer que tem uma nova direção do que assumir que a gente desistiu da primeira. Irmão, é mais fácil culpar outros pelo meu deserto do que assumir que eu em algum momento comecei a andar em círculos porque tive medo de vencer os meus gigantes. O povo chega diante da terra prometida, olha que louco. Deus livrou do Egito, Deus livrou do faraó, Deus livrou das pragas. Deus disse, coloca sangue nos umbrais da porta e eu vou livrar você do anjo da morte. Deus livrou da morte, Deus livrou do mar, Deus livrou dos soldados de faraó, Deus livrou dos exércitos. Deus livrou do calor, Deus livrou da fome, Deus livrou da seca, Deus livrou do frio.
Mas quando chega diante da terra prometida, eles não conseguem confiar que Deus vai livrar eles dos gigantes também. Aí voltam os espias. Cara, é impossível. Essa terra é incrível, mana, leite e mel, as uvas são gigantes, mas tem gigantes lá, cara, que são absurdos, eles são intransponíveis, eles são invencíveis, eles são inabaláveis. Sabe o que é louco? Eu vou finalizar aqui. Quando a nossa visão está distorcida, a gente atribui aos nossos gigantes características que são do nosso Deus. O nosso Deus é inabalável, o nosso Deus é invencível, o nosso Deus é ilimitável, o nosso Deus é poderoso, mas quando a nossa visão está distorcida, a gente atribui aos nossos gigantes características do nosso Deus, irmão. E a gente acha que eles não podem ser vencidos. Irmão, olha para mim, a depressão pode ser vencida, o divórcio pode ser superado, a crise pode ser vencida. Se a gente parar de olhar para os gigantes e voltar a olhar para a promessa, qual é a promessa? Um dos espíritos está falando aí, vocês esqueceram, cara, Deus deu a promessa, a gente vai entrar na terra prometida, essa terra é nossa por herança. Alguém tem que despertar a gente e falar, irmão, você esqueceu, Deus já tinha dito, os gigantes já faziam parte, mas a despeito dos gigantes, existe uma promessa.